E se a gente falasse de produto sem querer parecer inteligente o tempo inteiro? Meu nome é Vinícius Miguel, estou começando mais um Produtariano. E vamos falar hoje sobre o equilíbrio entre automações e experiência de usuário? Por que eu trago esse tema? Por que eu acho interessante? A gente tem visto movimentações de brilhantes implementações de automações, inteligências artificiais dentro de alguns produtos que a gente conhece, algumas que a gente nem tinha ciência, a gente começou a ter noção que o produto existe por causa de um case de inteligência artificial ou alguma automação que foi implementada. E aí, a gente no nosso papel, dentro da nossa cadeira, a gente tem sempre o questionamento e a gente tem que sempre se questionar e entender se algumas coisas fazem sentido para o nosso contexto. E aí a gente sempre volta no nosso contexto, na nossa realidade e tudo mais. Vai ser um movimento muito comum, stakeholders e às vezes até o mercado fazer pressões para a gente implementar essas automações, isso, deixar tudo isso redondo e alinhado com o uso de IA ou sem uso de IA no nosso produto. Trazer essa novidade de mercado, essa tendência para dentro do nosso negócio e conseguir fazer essa construção. Quando isso chega para a gente, faz sentido a gente ouvir, mas nem sempre faz sentido a gente fazer. E eu queria construir com você o porquê nem sempre faz sentido e quando nem sempre faz sentido, qual que é o racional que a gente pode trazer para identificar que isso não faz sentido, como que a gente leva visibilidade sobre riscos e tudo mais. Então eu queria começar trazendo um exemplo. Vamos lá, imagina que a gente é PM, imagina que você é um PM de uma plataforma que tem conteúdo para tenista. Então, pessoas que jogam tênis. Então, tem pessoa que vende raquete, pessoa que fala sobre tênis, pessoas que escrevem artigo, pessoas que dão aula e tudo mais, só sobre tênis. Dentro desse produto, grande parte da percepção de valor dos seus usuários está na conexão com coisas que fazem sentido, porque é uma plataforma. Então, eu preciso trazer esse efeito plataforma para as pessoas se conectarem entre si, usarem mais a plataforma, eu conseguir ter um ciclo virtuoso e as coisas começarem a acontecer. No centro da jornada dos meus usuários, nesse caso, existe um algoritmo de recomendação. Que hoje em dia, fazer um algoritmo de recomendação, fazer um algoritmo que combina o volume de dados e tudo mais, exige que eu tenha um time de inteligência de dados muito bom, uma infraestrutura muito boa, que permite escala, que eu leve melhores recomendações e tudo mais. E isso funciona muito bem hoje. Quando eu trago IA para isso, talvez, eu consiga fazer isso melhor e mais barato. Só que esse talvez, ele traz um risco para a mesa que ele não é tão fácil de calcular no primeiro momento. Que é, se eu não sei operar muito bem essa ferramenta, ou se essa ferramenta não é 100% confiável, tal qual um algoritmo, quer dizer, não que o algoritmo seja 100% confiável, mas ele erra menos, ele devaneia menos do que um modelo que a cada interação roda de um jeito diferente, né? Então, parte da IA parte sobre isso. Se eu aumento o meu risco de erro dentro de uma jornada core do meu usuário, dentro da percepção de valor do meu usuário sobre o meu produto, eu assumo um risco que é um dos piores, que é o risco que eu não consigo medir no médio e no longo prazo. Eu posso ter uma visão muito clara que eu posso reduzir custo, eu posso ter uma aposta que eu vou melhorar as recomendações, mas o risco é, se eu fazer recomendações ruins, eu posso prejudicar a percepção das pessoas sobre o valor do meu produto. Meu diferencial competitivo vai embora, a minha relevância enquanto produto na vida dessa pessoa pode ir embora e as coisas podem não sair da maneira que a gente está esperando. E aí, dentro disso, a gente tem toda a nossa construção de produto, de trazer hipóteses. Talvez fazer um teste AB, talvez para um grupo de usuários usar IA, para um grupo de usuários usar um algoritmo e tudo mais. Só que isso funciona muito bem quando a gente chega no dia a dia, a gente fala assim, vamos implementar um teste AB, nunca morre, então você vai ficando ali fazendo o teste AB, outras coisas vão aparecendo e você deixa ali. E assumir esse risco mesmo para esse grupo pequeno de usuários, mesmo que eu faça um teste AB, alguma coisa do tipo, em algo muito core, essa experiência talvez eu não recupere. Então, tenho esse risco que eu preciso entender. Então, o primeiro racional, a primeira parte do racional é quando eu trago automações para algo que é muito core do meu produto, os ganhos de infraestrutura, os ganhos de custo, eles são nítidos. Mas as perdas e as ranhuras, as possibilidades de erro na percepção de valor não são tão nítidos assim. Então, é um racional e esse equilíbrio na experiência do usuário versus automatizar e pensar em fazer melhor algumas coisas
pode morrer, pode ter riscos aí que a gente não percebe. Então, dentro desse racional, será que o caminho é realmente testar, construir as hipóteses? Será que tem uma maneira de a gente construir e isso leva tempo? Será que faz sentido? Então, é esse caminho. Toda vez que bate em coisas core, coisas que são essenciais, a gente não tem que acatar de primeira. A gente tem que levantar todos esses cenários, conseguir testar e conseguir trazer. E aí a gente tem que ver como produto. Uma evolução desse racional para eu trazer aqui com vocês é sobre outro aspecto desse mesmo produto. Vamos pensar em modelos de cobrança. Em modelos de cobrança eu falo no olhar muito operacional, assim, como talvez eu escolho saber se faz sentido através de um volume de boletos, eu emitir um boleto para as pessoas pagarem, influenciar em boletos, trazer pessoas para o pagamento, trazer uma visão de cartão de crédito que vai receber, qual empresa que eu escolho para processar cada tipo de pagamento, a depender do perfil de cliente, se é um pagamento anual, se é um pagamento trimestral, através dos meus planos e tudo mais. Essa parte mais de operação no dia a dia, essa parte ela faz mais sentido eu encarar enquanto projeto do que quanto iniciativa de produto. Porque eu sei que ali eu consigo trazer melhorias que podem ser automatizadas, que é um processo hoje feito por pessoas, e eu preciso transferir essa operação de pessoas para um sistema. E quando eu digo sistema, não é um sistema, é um sistema, é um conjunto de algoritmos para resolver um determinado objetivo. E quando eu olho para isso, quando eu olho por eficiência operacional, eu ainda tenho riscos para implementar essas automações, só que eu não prejudico diretamente a experiência do meu usuário. Eu impacto e eu tenho risco na operação do meu negócio, só que para escolhendo entre um e outro, o mais comum é que a gente escolha ir no racional de, cara, vamos aumentar a eficiência operacional da nossa parte de pagamentos aqui, vamos ver enquanto projeto. Dentro desse projeto tem o objetivo de reduzir o custo de pagamento, melhorar a conexão entre tipo de pagamento e, sei lá, adquirente ou forma de pagamento, ou quem processa o pagamento que eu vou fazer. Então, eu espero reduzir o risco e aumentar a cobertura de automação dentro desse processo. Eu consigo ver isso como projeto, consigo ver isso como uma iniciativa. E quando o risco ele é mensurável, esse risco eu consigo mensurar, porque eu tenho um histórico de pagamentos que aconteceram, eu tenho um número que eu posso buscar para conseguir reduzir, então eu consigo ser um pouco mais preditivo, eu consigo reduzir o meu risco, reduzir a minha ansiedade e ali implementar uma automação que não tem uma conexão direta com a percepção de valor do meu... Percepção de valor, né? Não de valor de preço, mas a percepção de resolver algum problema e trazer alguma coisa vívida para a vida do meu cliente. Então, será que faz sentido, aí eu trago para cá, a gente ter esse racional de toda vez que passa no core da experiência, a gente pensar um pouco mais, evitar e testar e desenvolver um racional, um teste, um caminho para a gente conseguir chegar no sucesso. E quando a gente estiver falando de um processo, a gente conseguir trazer uma visão de projeto com objetivos para a gente implementar essa automação e conseguir trazer ganhos para o negócio que não passa pela jornada completa core do usuário ali e tal. Foi alguns exemplos que eu fui pensando aqui, consegui pensar um pouco antes do vídeo, mas eu fui construindo aqui um pouco com vocês. Será que faz sentido pensar nesse racional? Será que esse racional tem falhas? Será que esse racional pode ser trabalhado e quando chegar alguma demanda para a gente fazer isso, se a gente quiser olhar para isso, a gente conseguir ser propositivo e não só negar, mas conseguir trazer racional em cima disso? E em alguns momentos, quando é realmente esse processo, né, automatizar um processo, a gente olha com olhar de projeto, assim, a gente sabe que dá para fazer, a gente vai descobrir, a gente vai fazer. Ali no meio do caminho, a gente tem uma data para acabar e a gente vai fazendo e vai descobrindo. A gente pode estar errado, mas o risco é mais mensurável, a gente tem história que consegue ter uma abordagem mais preditiva sobre isso. Então, os exemplos que eu dei foi só para a gente pensar. E eu queria entender de você se esse racional fez sentido na sua cabeça, se você já passou por alguma situação assim, ou tem passado, ou já pensou dessa forma, e como que a gente leva essas automações, essas tendências para dentro do nosso produto, tendo esse equilíbrio entre experiência e valor, experiência e a automação, porque no fim do dia a gente vai estar sempre buscando fazer mais com menos,
fazer melhor com menos, e a gente vai estar sempre buscando eficiência, né? E essas discussões vão ser cada vez mais frequentes no nosso dia a dia, principalmente na nossa cadeira de produto. E é isso, eu queria te ouvir, compartilha esse vídeo com quem você acha importante, deixa o like, compartilha, e a gente vai trabalhando e conduzindo cada vez mais essa visão. Obrigado por ter assistido até aqui, te vejo no próximo vídeo e abraços!